É isso aí, rapaziadinha da TV Clubismo. Mais um videozão daquele jeito que vocês se amarram. A gente fez uma pesquisa aprofundada aí a respeito do Ancelotti, o estilo de jogo que ele gosta de jogar, o estilo de trabalho que ele já teve aí na carreira, e preparamos uma listinha quente para vocês com 5 nomes que vão perder espaço com o Carlo Ancelotti e muito provavelmente vão ficar de fora da próxima Copa do Mundo. Mas antes disso, rapaziada, todo o trabalho que deu para a gente fazer essa pesquisa aí, eu vou pedir já o seu likezão e a inscrição no início do vídeo. Isso ajuda muito aí o canal, rapaziada, a divulgar. O YouTube deu uma travada no nosso algoritmo aí. Mas, sem enrolação, já vou puxar o primeiro nome dessa lista, que já não vinha desempenhando bem na seleção brasileira, já jogou mal nos últimos jogos, e que claramente vai perder espaço junto aí com o Carlo Ancelotti, que é o Joelinton. Estou aí com meu parceiro Rodrigão e ele já vai dar esse parecer aí para gente sobre o Joelinton perdendo espaço aí na seleção brasileira. Então, cara, o Joelinton foi o cara que para mim desempenhou pior nesses últimos jogos da seleção brasileira aí, né? Ele entregou a paçoca 2 vezes. Para mim, ele não teria que voltar com nenhum treinador, mas o Ancelotti também eu acho que não deve levar ele por causa de justamente disso. E a concorrência no meio do campo da seleção vai ficar muito mais difícil agora. O Casemiro provavelmente vai voltar, o André tá meio consolidado ali e o Joelinton provavelmente é um jogador que eu acredito que não volte mais para a seleção. Cara, no início da caminhada do Joelinton na seleção brasileira, eu curti bastante, gostei. Só que ele foi caindo muito, cara. Não sei se ele sentiu o peso da amarelinha, mas a verdade é que ele jogou muito mal, principalmente os últimos jogos da seleção, ainda com Dorival. Totalmente sem tempo, sem ritmo ali. Ele dava uns botes errados, fazia várias faltas, tentava recompensar ali na força física, que é um dos pontos principais dele. Mas realmente, tendo em vista o estilo de jogo do Carlo Ancelotti, a forma que ele desempenhou, tem muitos jogadores na posição ali que estão à frente. E tem outro jogador ainda nessa posição que vai perder espaço. O André é um jogador que vem se destacando na Premier League, desarmes, uma boa assertividade aí nos passes. Então, bem provavelmente, para o Joelinton já não tem espaço nessa seleção. Ele é até um bom jogador também, o principal é que ele não foi usado nenhuma vez da forma que ele é usado no Newcastle. Porque e tá na seleção também não tem como usar ele dessa forma, porque o estilo que a seleção vai jogar não tem como encaixar ele daquela forma, que ele vai subir como segundo volante ali. E tem outros jogadores com mais qualidade, vamos ser sinceros aqui. Tem jogadores com mais qualidade e principalmente no campo ofensivo. E aí você tem um segundo volante subindo ali, um primeiro volante, no caso, subindo junto ali, eu acho desnecessário, né? A gente tem que resguardar um pouco a defesa. E tem um outro jogador, cara, que muito provavelmente vai perder espaço também, porque no próprio clube onde ele joga, ele não está jogando bem, que no caso é o Gerson. O Gerson, ele caiu muito de ritmo desde a última convocação, não está sendo mais aquele Gerson que a gente conhecia, tinha tido uma pequena lesão, mas já retornou, e ele é um jogador que bem provável de perder espaço, até mesmo por conta de muitas opções ali no meio campo, no volante, na volância. Então o Gerson é esse cara. Cara, eu acho que muita gente vai discordar dessa nossa opinião, mas não adianta dizer que ele jogou bem pela seleção e tal, porque esse bem dele nem foi esse extraordinário. Jogou bem porque, tipo assim, pô, vocês viram os jogos da seleção, a seleção não estava jogando bem. Se o Gerson conseguiu jogar mais ou menos, vocês querem que isso justifique para ele voltar? Sendo que o futebol que ele está jogando no clube dele não é futebol de seleção brasileira, e também ele está jogando de uma forma no Flamengo que ele não vai jogar na seleção. Então, eu acho muito difícil que o Ancelotti dê essa prioridade só porque é jogador do Flamengo e que a mídia vai ficar em cima porque se não convocar. Também acho. É sempre bom lembrar que o Ancelotti disse que até mesmo jogos de Série B ele iria acompanhar, ele queria dar oportunidade para todo mundo ter uma chance ali na convocação. Mas fato é que o futebol brasileiro, apesar do Flamengo estar em alto nível, o futebol brasileiro não se compara ao que o Carlo Ancelotti está acostumado ali na Europa, então a gente sabe que a régua dele vai ser alta. O Gerson ele é um bom jogador, mas eu acredito que essas mudanças que o Felipe Luiz fez, colocando ele de ponta direita, às vezes meio que de meia direita também, eu acho que isso deu uma prejudicada ali no, na constância do jogador, né, em manter aquele alto nível. E na seleção brasileira ele não tem como brigar por nenhuma posição ali nesses lugares, né, ponta direita.
Então ele brigaria na volância. E eu acho que de volante, cara, no atual momento do Gerson, eu vejo alguns jogadores à frente dele. Uhum. Titular não tem como ser mais, com a volta do Casemiro. Com certeza. Isso daí, sem dúvida. Puxando para o nosso terceiro nome dessa listinha aí, lembrar para você se já deixou o like aí, se inscreveu, tô de olho, hein? Mas o terceiro nome aqui, cara, é o Arana. O lateral do Atlético Mineiro até teve uma lesão recentemente aí, não tão séria, mas é um jogador que eu já não curtia em vê-lo na seleção brasileira. Já foi o tempo que o Arana foi aquele lateral craque do Brasileirão, seleção do Brasileirão, enfim, se destacando em Libertadores. E na seleção brasileira, cara, pô, cara, a gente querendo ser campeão do mundo, eu não vejo o Arana sendo um cara que a gente pode contar com todo respeito. Cara, o Arana é chamado por causa desses lampejos que ele tem hoje. De vez em quando ele ainda joga bem, mas também porque ele jogou no passado e por uma falta de opção absurda que a gente tinha. Fala bem, tinha na seleção brasileira. Porque hoje tem outras opções. Tem o Carlos Augusto do Inter de Milão, que está acostumado a jogar com, para mim, o treinador que mais entende de tática hoje no futebol internacional, que é o Inzaghi, que o Carlos Augusto é reserva lá, mas é um reserva que reveza muito com o Di Marco, então ele está sempre jogando jogos importantes, jogou muitos jogos importantes na Champions League agora, e como você falou, a regra está muito mais lá em cima, o treino é muito mais intenso, é muito mais conhecimento de tática, de tudo. O cara vai saber tomar melhores decisões no campo do que o Arana, que hoje em dia não justifica e pela seleção nunca justificou essa convocação dele, porque ele nunca foi nada demais ali. E continua sendo nada demais. Ainda tem o Caio Henrique, que é um jogador que o Ancelotti, para mim, foi a primeira notícia de jogador que o Ancelotti estaria observando, era o lateral Caio Henrique do Mônaco. Ainda tem o Samuel Lino do Atlético Madrid, que poderia fazer uma função ali também, que sobe um pouco mais. Mas o Arana, para mim, ficaria em quarta ou quinta opção do Ancelotti. Cara, eu vou defender o Arana em um momento que teve um ano que eu não vou me recordar qual foi, que ele jogou muito no Atlético Mineiro, fez gol pra caramba. E Lá ali sim, atrás. beleza. Mas exatamente, isso tem muitos anos. Isso não foi ano passado, nem ano retrasado. Isso foi lá para 2020, algo assim. Então, cara, realmente a gente está hoje muito bem servido de laterais esquerdos. Não, não é uma crítica pessoal ao futebol do Arana, nem dizendo que ele é incompetente, nada disso. Mas muitos jogadores que vêm de fora, já tivemos vários exemplos, o Depay foi o mais recente. Eles falam que o futebol aqui no Brasil ele é diferente. Tem as suas qualidades e tudo mais, mas ele é um futebol diferente, muito instintivo. Não é uma coisa assim tática e treinada que o pessoal sabe o que tem que fazer, mais parecido com o futebol europeu, que é quase um xadrez dentro de campo. E isso é o que o Ancelotti está acostumado, isso é o que a maioria dos jogadores de seleção brasileira estão acostumados. Então o Arana ele vai ter muita dificuldade em cumprir funções táticas dentro da seleção brasileira. Vai ser difícil para ele, não porque ele é ruim, mas porque ele não está acostumado, não fez uma carreira na Europa. Então acho que isso é um empecilho muito grande quando você se compara com jogadores do Mônaco, do Atlético de Madrid. Se ele estivesse compensando com uma técnica absurda, se ele fosse um gênio igual o Marcelo, tudo bem se levava, mas não é. Exato. Ou aquele cara físico que corre os 90 minutos e tá em todas as bolas. Mas enfim, o próximo nome da lista, cara, é um jogador que eu gosto muito, sou fã de verdade. Se não for nessa Copa, eu sei que eu vou ver ele brilhando em outra Copa, que é o Estevão. É uma posição muito disputada, muitos jogadores já consagrados ali na Europa, que ganharam Champions League, estão disputando vaga com ele nessa posição. Jogador muito novo, né? Vai para o Chelsea no meio do ano, então ele vai enfrentar ali uma readaptação, pode não jogar com constância. Então o Estevão é sim um jogador que é bem provável que o Ancelotti não leve para a Copa do Mundo, ou pelo menos nessa próxima convocação agora. Uhum. A menos que tenha uma grande reviravolta na vida dele quando ele chega no Chelsea depois do Mundial e que ele já chegue titular e já chegue craque, eu acho que as chances dele são muito pequenas. No momento ele está no Brasileirão ainda e não vem jogando aquele futebol que a gente viu despontar na última temporada, por exemplo, do Brasileirão. Ele já deu uma caída de produção, o Palmeiras está jogando diferente. Agora nos últimos jogos ele até deu uma subida também, junto com o Palmeiras, mas já não é aquele futebol que justifica ele estar de qualquer jeito na convocação, porque ele é cracaço e tal. O pessoal que
meio que defende a convocação dele nesse momento, e que vai ser contra a gente agora, é que ele fala que não, tem que levar porque tem 17 anos e é gênio, e que lá na frente, rapaziada, falta pouco tempo para a Copa. Quem tá jogando bola agora, quem tem todo esse entendimento, é Antony, é Savinho, é o próprio Rafinha que vai ter que se deslocar para a direita, porque na esquerda é o Vini, entendeu? É essa rapaziada que vai estar disputando com ele. E por isso eu acho que o Estevão não vai ter espaço também. Também acho. E quando você compara, por exemplo, por isso que eu falo que o futebol é diferente. Você pega o Yamal, sem querer comparar jogador por jogador, mas quando o Yamal se destaca numa Champions League, numa Eurocopa, você vê que o jogador ele já foi validado, já foi comprovado. O Estevão, ele apesar de ter sido quase o artilheiro do Brasileirão no ano passado e E tudo líder mais, de acho que ele assistência fez também. muitas assistências também. O cara ele joga muito, tem uma finalização muito boa. Mas quando se trata de Copa do Mundo, encarando os melhores do mundo, o Estevão ainda não se provou na seleção brasileira. Então é um nome que sim, pode ficar de fora. E, cara, gostaria sim de ver, eu fico até meio triste, porque eu gosto disso, mas eu acho que a galera se apega muito ao que o jogador pode ser. É um caso parecido com o Wesley. Ah, ele vai ser um gênio, mas ele ainda não é. Então, a gente tem que ir com calma, porque é de Copa do Mundo que a gente está falando. E também tudo bem que ele jogou poucos minutos, mas ele teve algumas breves oportunidades na seleção ali e ele não conseguiu também, né? Fazer aquilo que ele fez no Palmeiras e tal, partir para cima Exato. e ele não conseguiu fazer gol nem dar assistência. E Exatamente. ele tem muito para evoluir ainda, ele vai ter que chegar no Chelsea e trabalhar muito. Talvez ele tenha a chance de ser testado pelo Ancelotti pelo menos, mas eu acho que desses que eu citei, ele é o que tem menos chance. Vai ser testado, mas a gente tem que ir com calma aí com o jogador. E, cara, a gente, não sei se a galera percebeu, a gente foi evoluindo aí, chegando agora no ataque. O ataque da seleção brasileira vai ter mudanças, com certeza. A gente vai ter um bônus ainda positivo, esse que provavelmente vai crescer dentro da seleção brasileira. Mas antes disso, a gente vai falar do João Pedro, atacante que disputa a Premier League, ganhou espaço junto com o Dorival ali, mas que bem provavelmente vai perder sua vaga aí junto ao Ancelotti. Cara, é normal o treinador que chega na seleção vai buscar jogadores que ele já conhece. E, coincidentemente, o Ancelotti conhece vários jogadores que vão estar na seleção ali, né? Já trabalhou com eles. E o Endrick, para mim, vai ter muita chance agora. Eu acho que ele só não é titular no Real Madrid porque ele está disputando a vaga com o Mbappé. Mas provavelmente eles treinam muito com o Endrick ali, junto com o Vini e com o Rodrigo. E você tem um trio de ataque que já joga, que já funciona, que você já conhece, pô, a chance de tu meter um golzinho ou dois ali, entendeu? No primeiro jogo, na estreia Faz dele e diferença. tal, eu acho que ele vai levar o Endrick para ser esse atacante. E tem outros jogadores aí, sem ser o João Pedro, que para mim, pô, cara, esse segundo lugar, essa segunda vaga, até o Endrick não é a primeira vaga, né? Ele é um cara que vai estar, eu acho que é a preferência agora dele, mas essa segunda vaga tem uma disputa. Tem o Evanilson, tem o Pedro, tem o Richarlison, que o Ancelotti trabalhou no Tottenham. Tá em uma fase, já tem muito tempo que não vai para a seleção, que não tá em destaque na Europa, mas o Ancelotti, ele é o xodó do Ancelotti. A verdade é essa. E o Richarlison já disputou Copa do Mundo, ele tem essa experiência, ele não vai sentir tanto o peso, já meteu golaço na última Copa aí. E é 9, né? Camisa 9 clássico, né? E tem velocidade, tem técnica. Eu gosto muito do Richarlison. E, cara, acho que o Endrick não vai ser sim convocado, mas teve uma lesão agora, né? Nada tão grave. Mas nessa Copa do Mundo a gente não pode contar com o Endrick como jogador principal do nosso ataque. E aí eu já vou puxar o gancho para o nosso bônus aí, que é um jogador que eu acho que vai crescer muito junto com o Ancelotti, ele vai adquirir uma certa experiência. Quando foi convocado, não teve boas lembranças, se lesionou na última convocação, que é o Pedro, cara. O Pedro, para mim, vai ser um jogador que vai crescer muito junto ao Ancelotti. Ele tem, na minha visão, um futebol muito variado, então ele faz aquele gol de matador, mas ele também consegue dar uns dribles ali dentro da área para poder finalizar. E é um cara que eu tenho muita esperança para esse ex aí. Sabe fazer o pivô muito bem, sabe driblar, sabe fazer tudo, gol de cabeça. O Pedro é brabo, mano. Se tiver fora de lesão, é a mesma coisa de Richarlison. Pô, muita gente vai falar, ó, o Richarlison não consegue se manter. É a mesma coisa, cara, são bons jogadores. O Pedro é muito melhor, eu acho. Mas se tiver fora de lesões, o Pedro também, grande chance, porque ele, para mim, é o meu nome favorito do Brasil hoje em dia.
O meu O também. Endrick joga muita bola e tal, mas o Pedro é o cara pra mim e o Brasil vai pedir, mano. O Pedro é querido em todas as torcidas do Brasil. É. Cara, o Pedro tem a cara da Copa do Mundo. Aquele jogo 0-0 brigado que ele vai achar um gol dentro da área ali e vai garantir uma vitória importante para o Brasil. Rapaziada, você que ficou aí até o final do vídeo, já deixa o like e se inscreve aí no canal. A gente faz live quinta, domingo, tem live pós-jogo também, sem ser nessas datas aí. Então, pode ficar ligado no nosso canal. Segue no Instagram, no TikTok também, TV Clubismo ou TV_Clubismo. Dá essa moral pra gente aí e tamo junto, rapaziada. Deixa seu comentário aí, sua opinião. Valeu.